Oi, gente! Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Tuana, idealizadora da página Minimalista Espiritual. Hoje eu vou falar sobre depressão, que na verdade é um tema que eu já gravei. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre, que eu acabei não postando. E aí hoje eu tô aqui para tentar novamente falar sobre esse assunto, porque é um assunto mais denso, né? Não é assim uma coisa tão simples. Mas eu sugiro que se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo, que você tenha um pouco de mente aberta, absorva o que você acha que faz sentido, o que não faz sentido, o que você não sente ressonância, simplesmente, né, ignore e vida que segue, e outros aprendizados vêm de outras formas. Mas hoje eu vou falar sobre o que eu hoje, atualmente, entendo, como eu vejo a depressão. Quero deixar muito claro que eu nunca tive depressão. Eu fui sim uma adolescente melancólica, né, que escutava bastante gótico, que gostava de se vestir de preto, que pintava o cabelo de preto azulado, mas a chegar a ter depressão nunca aconteceu. Nunca cheguei nesse lugar tão obscuro da mente, né? Então, o que eu tenho para falar hoje, né? Como eu vejo, como eu entendo. O que a ciência nos diz, o que a medicina nos diz, o que os últimos estudos nos dizem a nível corporal, né? A nível físico, fisiológico, né? O que acontece fisiologicamente com uma pessoa que é diagnosticada com depressão. Bom, hoje a ciência, a medicina nos apresenta a ideia de que, a conclusão de que uma pessoa que tem depressão, ela tem um desequilíbrio na produção dos hormônios de felicidade, bem-estar, alegria, né, como serotonina, endorfina. Então, o corpo dessa pessoa não produz de forma equilibrada, de forma normal, as quantidades suficientes desses hormônios, né? E por isso também, né, que uma das formas dos tratamentos, além de passar por um psicólogo, por um psiquiatra, né, por um profissional da área de saúde mental, esse tratamento ele é feito com remédios, porque o remédio ele tem a função de equilibrar, né, de produzir esses hormônios, de equilibrar a bioquímica do corpo. Agora eu vou trazer um pouco da metafísica, né? O que é a metafísica dentro do que eu estudo, dentro do que eu vejo, dentro do que eu aprendi até hoje. Principalmente, né, como todos os vídeos desse canal, principalmente trazendo a base de Um Curso em Milagres, que é um livro sobre metafísica que eu mais estudo, que mais toca o meu coração, que eu sinto uma ressonância profunda com esse material. Então, Um Curso em Milagres nos diz que a depressão, ela é como se fosse um sinal, o mais claro e o mais óbvio e o mais impactante de todos os sinais que a gente tem na forma física, de que nós não estamos alinhados com a nossa real natureza, de que algo falta. E aí a mentalidade do mundo, né, do sistema de pensamento do ego, ele vai te dizer que você está depressivo porque o que está te faltando ou é dinheiro, ou é realização profissional, ou é constituir uma família, ou é um relacionamento perfeito, ideal, né, com um par romântico que você tanto busca. E a metafísica nos diz que, na verdade, o nosso não preenchimento, o nosso vazio, aquela sensação de que ainda não estamos completos, ainda não estamos realizados, vem do fato de nós esquecermos, né? De nós não lembrarmos do que realmente somos, de nós não lembrarmos da nossa essência espiritual, né? Do estado de paz perfeita, do estado de completude, do estado de totalidade, né? De comunhão, de perfeição, de algo que é incomensurável, é algo que não pode ser definido por palavras.
E isso é algo que de fato não é nada que o mundo possa te dar, nada que as realizações do corpo físico possam ter. Isso é algo metafísico, é uma contemplação espiritual, né? Uma iluminação, é um acordar, é um despertar espiritual para o todo, para a tua essência primordial que transcende o espaço, o tempo, as dimensões, o ego, né? A pessoa que você se percebe sendo. E a gente tem esses sinais de que nós estamos insatisfeitos no mundo, né, nas nossas vidas, nas nossas relações, de várias maneiras. E a depressão, ela é como se fosse o estágio máximo, como se fosse o convite mais chamativo que você tem para despertar. O convite mais profundo que você tem para acordar, para você entender que se você está nesse grau, neste nível de profundo sofrimento, é porque você não está alinhado com o que é verdadeiro. Você está acreditando em ilusões. Você está buscando no falso. Por isso que hoje a gente vê que pessoas que são famosas, bonitas, bem-sucedidas, ricas, tem vindo cada vez mais, né, tem sido dito mais amplamente casos, né, de pessoas que contemplam todas essas dádivas para o mundo, né, esse mérito que o mundo tanto valoriza, e são depressivas, e estão com depressão, e tem síndrome do pânico, e tem burnout, pessoas que trabalham com o que elas gostam, trabalham com o que o personagem humano delas tem bastante naturalidade de fazer, gosta de fazer. É por isso que a questão não é a realização profissional, a questão não é a realização financeira, a questão não é você ser famoso, você ser bonito, você ser a pessoa mais desejada do mundo. A questão não é você ter uma família bem concretizada e que você ama. Pessoas nessas situações têm depressão, porque elas sentem falta da verdade do que elas são, que é a realidade espiritual, que é a comunhão com o todo, que é este lugar de paz que é transcendental. E isso é realmente uma questão de um caminho para dentro, né? Esse é um processo de tu ir soltando a identificação com essas mentiras, com essas crenças, com a mente que fica criando situações e histórias, né, com o ego. Aqui a gente está falando de descer na toca do coelho, né? E eu queria contar hoje para vocês a história da Byron Katie. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Ela é atualmente uma das pessoas vivas que ela é conhecida como alguém que atingiu a iluminação espiritual, né? Alguém que despertou deste sonho, despertou de Maia. Pelo menos num nível mais profundo do que a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que falam sobre espiritualidade. E eu queria falar sobre a história dela, né? A Byron, ela era quando ela estava mais ou menos com uns 40 e poucos anos, uma típica dona de casa do interior dos Estados Unidos, mãe, né, que tinha uma família bem constituída. Ela estava acima do peso. E ela acreditava que ela era infeliz porque ela estava acima do peso, porque ela estava gordinha. E aí um dia ela viu uma propaganda de um spa, de uma clínica maravilhosa na televisão, que era uma clínica que era uma clínica voltada para emagrecimento. E aí ela foi atrás da informação para ver se o plano dela de saúde cobria, né, aquela clínica, e naturalmente não cobria, porque era uma clínica top de linha, né? E aí ela conseguiu ter acesso a uma outra clínica que o plano dela cobria. E o objetivo dela era emagrecer.
Tem uma frase que ela fala, né, nos workshops, nas palestras que ela dá. Ela falava que a religião dela era a reclamação, porque essa ela praticava todos os dias. E realmente a Byron, ela era uma pessoa difícil de conviver, relativamente grossa e violenta até na questão das palavras, na questão de lidar com a família dela, com os filhos e etc e tal. Não era uma pessoa fácil porque ela não estava satisfeita com a vida, né? Não estava satisfeita com ela mesma. E aí ela conseguiu ir para essa clínica para emagrecer. Chegando lá, ela teve que passar por uma consulta com um psicólogo e ela foi diagnosticada, agora eu não me lembro exatamente com que ela foi diagnosticada, mas era alguma coisa depressiva, psicótica, uma pessoa que podia ser inclusive fisicamente violenta, agressiva e que era perigosa para as demais pessoas. Então ela teve um diagnóstico assim, bem sério, bem profundo, de que de fato ela era uma pessoa depressiva a ponto de ser violenta. Então eles colocaram ela no último quartinho, na parte de cima da clínica, e as enfermeiras colocaram panelas e louça ao longo da escada para eles ouvirem quando ela descia, porque ela tinha sido, né, definida como uma paciente possivelmente perigosa, então eles queriam saber quando ela estava descendo as escadas, aí eles colocaram essas panelas, enfim, para quando ela descesse fizesse barulho, para o pessoal lá embaixo da clínica já ficar meio atento, né? E depois de um tempo ela ficou lá, fez um tratamento, foi liberada para ir para casa, né? Tava tomando remédio e tudo mais, mas ela não tinha melhorado, ela não melhorava. Pelo contrário, quanto mais o tempo passava, pior ela se sentia. Ela não se sentia merecedora de estar viva, ela se sentia a pessoa mais horrível do mundo. E quando ela foi liberada para ir para casa, ela, por conta própria, decidiu se trancar no quarto, porque ela percebeu que ela poderia, né, fazer mal para a família dela de algum modo, e ela não queria fazer isso, porque ela já sabia que ela estava fazendo mal para ela mesma. Então ela decidiu, e também em acordo com a família, ficar trancada no quarto. Então a família dela ia, levava comida, levava os remédios que ela precisava tomar, lembrava ela de tomar os remédios. E teve um dia que ela caiu da cama. Ela estava deitada e ela caiu da cama. E ela caiu da cama e ela teve um pensamento do tipo: nossa, eu sou tão imprestável, eu não mereço nem voltar para a cama. Eu não mereço estar viva, eu não mereço voltar para a cama. E ela ficou ali, deitada no chão. E nisso ela percebeu uma barata andando. E essa barata, ela subiu no corpo da Katie. E algo aconteceu. Aconteceu uma experiência ali que foi única. Ela olhou para a barata, não teve intenção de tirar, não teve intenção de fazer mal, não teve intenção nenhuma em relação a nada. Ela simplesmente olhou para a barata e naquele momento ela teve uma experiência espiritual, né, uma revelação. Ela viu de forma muito clara que ela e a barata eram um. Para além da perspectiva de ser uma pessoa e de ser uma barata. Ela foi além, ela rasgou os véus da ilusão e da separação na mente dela. Ela teve uma experiência de totalidade, de completude, de algo que não pode ser descrito pela mente humana, pelas palavras, pelo diálogo. Para quem não conhece a história do Eckhart Tolle, recomendo vocês pesquisarem, porque é bastante parecida, né, dentro das suas peculiaridades, mas foi algo mais ou menos desta natureza. A experiência dele também foi a partir de uma experiência de depressão profunda, que ele também teve uma iluminação espiritual e que ele também viu que ele e tudo era um. E dessa experiência que a Byron Katie teve, ela diz que acredita que ela ficou bastante tempo ali, porque simplesmente ela transcendeu, né, a experiência de espaço de tempo. Então,
Não tinha mais isso de entender horas, de entender minutos. Ela não sabe quanto tempo pareceu passar. Depois de um tempo, alguém, acho que talvez algum dos filhos dela, bateu na porta e começou a chamar: Katie, Katie. E aí a consciência da individualidade foi voltando para ela. E aí ela veio um pensamento: eu me chamo Katie. Depois de um tempo ela levantou e ela olhou no espelho e veio o pensamento: eu sou uma mulher. Eu estou no corpo de uma mulher. E apesar desses pensamentos de individualidade irem retornando para ela, ela estava num êxtase, ela estava numa paz, ela estava num estado de consciência do qual ela nunca tinha experimentado antes, que era como se ela tivesse perdido toda a memória de quem ela era como pessoa, e isso foi retornando ao longo dos dias. Porém, nunca mais ela teve uma experiência de depressão. Porém, nunca mais ela deixou de entender que ela faz parte do todo, que ela é tudo. Ela nunca deixou de entender que a vida nunca está contra ela. O que causava sofrimento nela e causa sofrimento em todos nós são os nossos pensamentos. É a identificação com os pensamentos, é a identificação com o ego, é a identificação com a personalidade, é o esquecimento do estado de paz, é o esquecimento do estado da totalidade do nosso ser. Esse é o sofrimento maior que todos os humanos, que todas as pessoas, enquanto identificadas com essa perspectiva de individualidade, de esquecimento da natureza espiritual, acabam experimentando. E a depressão ela é o grau máximo na forma de dizer: acorda, acorda, tem alguma coisa aqui que você não está vendo, acorda, desperta. É um convite para despertar, é um convite para se lembrar, é um convite para ir além dos véus de Maia. E aí depois, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, vivenciando esse lugar de paz, e as pessoas começaram a entender e ver na prática, que ela tinha mudado, que a Byron Katie tinha se transformado, que ela não era mais a mesma pessoa e que ela tinha algo a falar, que ela tinha algo a passar. As pessoas começaram a se interessar, a querer falar com ela, escutar o que ela tinha a dizer, aprender com ela. E também a partir desse lugar de intuição, de mente aberta, de uma clareza espiritual, a Byron trouxe para o mundo um método, que é o The Work, que são 4 perguntas que ela faz no sentido de investigar a mente, auxiliando as pessoas que vêm até ela, que querem aprender com ela, que querem escutar ela. Esse The Work, ele auxilia as pessoas a irem dissolvendo os condicionamentos da mente, a irem observando, a irem olhando para as próprias crenças. Então é isso, era isso que eu tinha para passar hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se não ressoou para você, tudo bem. Era só isso que eu queria falar hoje. E é isso. No fundo, todas as coisas convergem para o mesmo. Todas as coisas estão aí para nos dizerem que existe algo a mais. Existe algo do qual profundamente nós sentimos falta. Nós queremos encontrar, nós buscamos nas formas, nas metas do mundo, nos relacionamentos, mas é algo que transcende tudo isso. E é disso que nós realmente sentimos falta. E a depressão é meio que um convite mais sério, mais impactante para te fazer olhar para isso. Tá bom? É isso.
se inscreva no canal, deixe seu like. Um beijo.